vinde às águas da salvação. É um convite para vir. E esse vir é para aquele que quiser, é voluntário. Amados, os ensinos contidos no livro de Isaías são de grande amplitude e não podem ser facilmente resumidos. Analisados cronologicamente, giram em torno de 3 situações históricas que eu queria rapidamente trazer para vocês nessa noite. Giram em torno de Judá sob o domínio assírio, que vai do capítulo 1 até o versículo 39, o exílio na Babilônia, que vai do capítulo 40 até o 55, aqui nós estamos já no último capítulo da saída deles, voltando desse exílio dos 70 anos, e Judá logo após o exílio, do capítulo 56 a o 66. Eu pedi para vocês deixarem aberto, porque já foi lido, e nós vamos acompanhar alguns textos aqui nessa noite, através deste primeiro versículo, que é um convite, que é o tema, vinde às águas da salvação. Então, 2 temas particulares servem para unir o livro de Isaías. O primeiro é o tema da santidade de Deus. Esse tema está marcado indelevelmente na mente de Isaías, no momento do seu chamado, no capítulo 6, quando Isaías relata ali o seu encontro com o Senhor. Quando ele diz, depois da morte do rei Uzias: eu vi o Senhor assentado no sublime trono. E ali ele vê a santidade de Deus, onde os anjos cantam santo, santo, santo. E ali Isaías vê a sua condição, e ele diz: ai de mim, homem pecador, e habito no meio de povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Mas depois de ser purificado, ele pode dar a resposta da pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ali ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse, o primeiro tema da santidade de Deus, estava bem vívido na mente de Isaías. O segundo tema preeminente é Sião, Jerusalém, que era tanto a capital política da nação, quanto o lugar do templo. A mensagem que nós vemos dos capítulos 40 até o 55, que é esse que nós estamos, conclui com um apelo vívido e eficiente, do versículo 1 até o 9, e dos versículos 10 a 13, traz uma promessa solene, alegre, uma promessa para esse povo que voltava do exílio, para vir a essa água, a água da salvação. Um convite para receber de graça a graça da salvação. Esse primeiro versículo diz o seguinte: vinde às águas, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqui o escritor tinha na mente, segundo alguns teólogos, a gente pode levar à mente aquela pessoa que está em um mercado público e gritando enfático para as pessoas comprarem: vinde comprar. Só que aqui é sem dinheiro, sem preço, comprar a salvação da graça de Deus, que é de graça para todo aquele que assim o aceitar. Esse convite: vinde às águas da salvação. E em primeiro lugar, nós queríamos tratar desse convite fazendo um paralelo com aquilo que Jesus veio trazer a esse mundo. É um convite que é para todos. Veja que o versículo diz: a todos vós que tendes sedes, vinde. Jesus, na plenitude dos tempos, veio a esse mundo para trazer a salvação que o Pai havia prometido desde o início, lá no próton do Evangelho, como nós conhecemos, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando Deus promete que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que venceria a morte. Isso se cumpre em Jesus Cristo. E quando Jesus vem, nós podemos ver 2 textos. Primeiro, Jesus fazendo o convite, no capítulo 11 de Mateus, foi citado aqui, quando os homens se apresentaram, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa fonte dessa água da salvação, essa água que jorra a vida, podemos ver também no capítulo 4 do Evangelho de João,
quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ali naquele encontro, ao meio-dia, Jesus com sede vai, e estava aquela mulher sozinha naquele poço para tirar água, e ali Jesus pede de beber aquela mulher, e aquele susto dela, como sendo, tu judeu, conversa comigo, samaritano, e ali Jesus traça aquela conversa com aquela mulher, e diz, se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas Jesus estava falando da água espiritual. Meus amados, quantas pessoas hoje estão sofrendo com sede de encontrar a salvação eterna, pessoas que estão se agarrando em promessas vazias, pessoas sem esperança, pessoas que estão sofrendo. Esse mundo que, como eu costumo dizer, a cada dia está cada vez mais caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas a água que pode dar vida, a fonte que pode dar vida, é o Senhor Jesus Cristo. Assim como veio o convite para esses exilados, eles que estavam ainda pegos com a sedução da Babilônia, das coisas que eles haviam visto, dos deuses da Babilônia, agora vem um convite para esse povo que voltava à sua terra: vinde, vinde, bebei da água, todos vós que têm sede, da água que pode matar a sede espiritual, a água que pode trazer felicidade. E essa água vemos em Jesus, quando ele diz para essa mulher: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E podemos ver que aquela mulher teve uma transformação. Interessante que podemos ver aquela mulher vindo a Jesus com algumas dúvidas. E as dúvidas que ela tinha eram em relação, primeiro, à adoração. Onde se deve adorar? Nossos pais dizem que é no monte. Vocês dizem que em Jerusalém, os judeus. E Jesus diz para ela: vem a hora, já chegou. A hora é essa em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. A sede que mata, a água que mata a sede espiritual, a sede que é matada com essa água que é Cristo, nos leva a ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, mas é como se adora, como está o coração deste que está buscando a esse Deus. Então podemos ver esse paralelo de Isaías: ó todos vós o que tendes sede, vinde às águas. E Jesus fazendo o convite: vinde a mim, porque Ele é aquele que pode dar essa água que mata a sede daquele que está sedento por salvação da sua alma. Em segundo lugar, irmãos, para atender a esse convite, é necessário dar ouvidos à palavra de Deus. Veja que o texto, na sequência do profeta Isaías, ele vai dizer, pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitais com finos manjares. Aí aqui o versículo 3 ele vai dizer: inclinai os ouvidos, e novamente o convite: vinde a mim. Inclinai os ouvidos, ouvi, e a vossa alma viverá. É necessário dar ouvidos à palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmãos, naquilo que é escutar e dar ouvidos. Há uma diferença. Você está me escutando, eu estou falando, tem um som, mas talvez poucos estão dando ouvidos. E aqui eu lembro da minha mãe, às vezes a gente pequeno, minha saudosa mãe, e talvez alguns passaram isso, que é quando a gente estava fazendo algo que ela reclamava e costumava dizer: menino mal ouvido, não era assim? Que não dá ouvido. Então você escuta, mas não dá ouvido. Então quantas pessoas estão escutando a palavra de Deus, mas não estão dando ouvido? E aqui o texto é bem claro. O profeta está dizendo: inclinai os ouvidos, Deus falando através dele para esse povo, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Amados, assim como esse povo estava seduzidos pela Babilônia, naquele tempo daquele cativeiro, muitos estão no cativeiro, aprisionados no pecado, levado por esse mundo, pelo colorido do pecado, como eu costumo dizer, e não estão dando ouvido à palavra de Deus. Muitos que não querem vir à água que pode matar a sede espiritual,
E novamente o versículo 3 vai dizer isso. Uma promessa que Deus tem, porque convosco fareis uma aliança perpétua. Deus está prometendo àquele que vem a Ele matar a sede, a alma vai viver e vai viver eternamente. Amados, é preciso atender ao convite, e isso é possível quando se dá ouvido à palavra de Deus. E Jesus, quando esteve aqui, o Deus conosco, Jesus veio, e na face de Jesus podemos ver o próprio Pai. Quando os discípulos chegam para Ele, mostra-nos o Pai, Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. O Deus invisível se fez visível através do Filho amado Jesus Cristo. E todo aquele que contempla a Cristo, e quantos cânticos a gente vai falando, e vai lembrando do dia em que estaremos face a face com Cristo. Amados, aquele que tem vida, que mata a sede espiritual, a alma viverá, um dia contemplará a face de Cristo. Em terceiro lugar, e aqui, amados, eu estou sendo mais rápido do que seria, mas a palavra está sendo passada, porque eu estou olhando para o relógio, está correndo ali. Nós vamos sair daqui antes de meia-noite. Para quem passou a vigília aqui, né, a gente faz outra, né? Aí alguém pode ouvir e dizer assim: mas um dia, quem sabe, eu vou dar ouvidos a essa palavra, quem sabe eu vou querer essa água. E tem aqueles que dizem assim, né? Eu acho bonitos os crentes, aqueles que têm fé, e até um dia eu penso em ter, mas deixa eu viver mais um pouco, e aí, quando eu tiver mais velho, talvez alguns jovens, e louvado seja Deus por esse grupo de jovens, mas aqueles jovens que estão fascinados pela Babilônia desse mundo, podem estarem dizendo assim: quando eu tiver mais velho, aí sim eu vou procurar essa água, esse Cristo. Posso tomar essa água? Então falou em água. Mas em terceiro lugar, irmãos, é preciso buscar a Deus hoje. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Veja o versículo de número 6. Versículo de número 6 diz o seguinte: buscai ao Senhor. O que é que está dizendo aí? Invocai-o. Então devemos buscar o Senhor hoje, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor, porque, amados, nós não sabemos o dia de amanhã. A igreja vive a expectativa, o crente, da volta de Jesus. É isso que nos enche de esperança, de alegria, quando podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele está para voltar. Amados, os sinais que esse mundo está mostrando. Olhe para o texto, só vou dizer Mateus capítulo 24, quando Jesus cita aquele sermão escatológico, tudo está se cumprindo à risca, Jesus está às portas. Então hoje é o tempo de buscar ao Senhor enquanto está perto. E para aqueles que pensam assim: eu vou deixar para mais à frente, eu vou aproveitar um pouco a minha vida. E aproveitar a vida é perder a vida para o mundo, porque ganham com a fascinação deste mundo do pecado e estão perdendo a sua alma. Mas ganhar a vida é ter Jesus no coração, é matar a sede espiritual nessa fonte que é Cristo. E hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Porque aí eu vou lhe fazer uma pergunta: você que assim pensa: pastor, eu vou viver mais uns dias, quando eu tiver mais velho, aí sim eu vou buscar a Jesus, eu vou à igreja. Mas aí você sabe que dia você vai partir deste mundo para se encontrar com o Senhor? Amados, é uma pergunta que ninguém quer nem ouvir, ninguém sabe a hora. A qualquer momento podemos ir ao encontro do Senhor Jesus.
e precisamos estar preparados. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, Ele está conosco. A sua palavra está aqui, Ele está pronto para nos ouvir. Mas o amanhã nós não sabemos. Fomos pegos de surpresa, semana passada a outra. Pastor Maurício, nosso colega, 53 anos, infartou. E quantos jovens que nós podemos ver todos os dias, irmãos, acompanhamos aí que esse mundo está levando os jovens que estão adentrando o pecado das drogas e a vida ceifada rapidamente. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Igreja, hoje é o tempo de buscar ao Senhor, buscar através da oração, buscar através da palavra de Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Como fazer para buscar ao Senhor, para ir a essa fonte e às águas da salvação? Em quarto lugar, irmãos, é preciso se converter e ter uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Veja o versículo 7, o que ele diz nesse convite: buscai ao Senhor hoje, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aqui tem duas verdades. É preciso se converter. Se converter, irmãos, é você mudar de decisão, de rumo. Você vem caminhando nessa direção, se converteu para esse lado, aqui é o caminho certo. Então é mudança total, é mudança radical para viver para o Senhor Jesus. Como nós expressamos na letra dessa canção de Paulo César, o Evangelho, na verdade nós estamos vivenciando um tipo de evangelho que está se espalhando no Brasil e rapidamente, aonde está sendo pregado: venha para Jesus e continue do mesmo jeito que está. O evangelho de Jesus é aquele que transforma, aquele que vem a Ele, deixa o perverso o seu caminho e vai viver em santidade para Ele, meus amados irmãos. Mas é nítido que nós estamos vendo naquilo que está acontecendo por aí em alguns locais e igrejas, e a gente pode contemplar isso na internet, mensagens do evangelho que mais confrontam o pecado. Não pode falar em pecado não, porque aí as pessoas vão embora. Tem que trazer uma mensagem coach, uma mensagem que ajude, uma mensagem que passe, uma coceirinha nos ouvidos, uma mensagem que coloque para cima. Interessante, amados, que eu já vivenciei essa experiência de alguém chegar para mim e dizer: pastor, a gente passa a semana, foi mesmo assim, irmãos, nas lutas do dia a dia, da semana, e a gente tem para a igreja querendo, ouvir uma coisa que nos bote para cima. E aí às vezes uma mensagem dessa, e aí eu pensei, eu não respondi assim, claro, a gente vai dentro da palavra, mas eu pensei: o que é que pode botar para cima? Se não for um elevador e um prédio alto, pode ser um avião. Mas a palavra de Deus, o evangelho, confronta, para que a pessoa deixe o seu caminho perverso e siga ao Senhor, naquilo que é o tema que Isaías trazia na sua mente, como o primeiro tema que falamos aqui a respeito desse livro, é a santidade de Deus. Pedro vai dizer: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. E como? Em toda a vossa maneira de viver. Mas às vezes há pessoas pensando que, fazendo distinção: não, eu tenho que ser santo quando eu estiver na igreja. Lá não, lá tem até que falar baixo. Mas aí da porta da igreja para lá, não, eu tenho meus momentos que aqui é comigo. E ainda diz aqueles que dizem: o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu posso viver. Não é o pastor, é Deus que está vendo onde você está. É Deus que está vendo quando você está sozinho, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Ele está vendo. Então a vida de santidade acompanha a transformação daquele que vem a Jesus e que se converte por completo. Amados, tem uma ilustração, eu contei ontem, foi ontem que eu falei na igreja,
o diácono William vai lembrar agora, ele estava lá, e minha esposa, ela já ouviu tanto que ela disse, não diga mais, né? Eu disse, mas tem pessoas aqui que não ouviram, e tinha, aí não diga, pastor. Mas é mais ou menos assim, um jovem, recém-convertido, ele chega para o pastor e pergunta, pastor, o crente pode ir para o cinema? O pastor disse, pode, meu filho. Aí ele disse, pode. Pastor, o crente pode ir para uma praia? Pode. O crente pode ir para uma festa assim, dá uma olhada lá no mundo, essas festas? Pode. E o pastor começou a dizer pode, e ele foi se empolgando nas perguntas e aprofundando as perguntas. Posso namorar, mesmo que não seja da igreja? Pode. Mas se de repente algo mais, ele pode. Aí ele foi, e aquela cervejinha? Pode. E o pastor disse, tanto pode, que aquele jovem acabou se assustando e disse, pastor, mas na verdade o que é que o crente não pode? Ele disse, só tem uma coisa que não vai poder se viver dessa forma, é entrar no céu. Porque aquele que se converte, que vem a essa água, que é a água viva, a água da salvação, tem que se converter, deixar o mau caminho. É isso que o texto está dizendo para esse povo que havia saído de um cativeiro, estava tendo a oportunidade agora de voltar à sua terra, e Deus traz promessas para esse povo, mas muitos ainda estavam vivenciando como se não cresce. E a palavra é, vinde as águas da salvação, vinde, comprai sem dinheiro, é de graça, porque é a graça de Deus que nos tem alcançado. Amados, e em último lugar, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela é poderosa e tem uma promessa eterna. Veja o que o profeta vai dizer aqui, versículos 11 até o 13, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma promessa aqui que essa palavra, ela não volta vazia. Essa palavra produz no coração frutos de arrependimento, de salvação, e tem aqui uma promessa, irmãos, transforma em alegria, em paz, a vida daquele que vem às águas da salvação. E essa promessa não é só para hoje, Ele promete estar conosco todos os dias, mesmo passando por aflições, mas Jesus disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E mesmo aquele que é crente, aquele que busca a Deus, passa os problemas, mas tem na sua alma uma paz que excede todo o entendimento. E aí pode cantar aquela canção que diz assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma, é porque adora o meu Senhor. E aí você vai, mesmo nas circunstâncias que não vai bem, mas a paz está lá dentro. Você sabe que Jesus está com você, que você pode caminhar passos largos, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. E a promessa aqui, irmãos, é que há um memorial eterno que jamais será extinto. Que memorial é esse? Jesus deixou uma promessa maravilhosa. Capítulo 14 do Evangelho de João, estavam lá os discípulos um pouco preocupados, atribulados com aquilo que Jesus começava a dizer a partir do capítulo 13, quando naquele cenáculo Jesus lava os pés dos discípulos, dá uma lição de humildade, começa a mostrar que é necessário que ele vá a Jerusalém, que ele vai morrer, mas ele tinha dito que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Mas no início do capítulo 14 está aquela preocupação, e olha para os discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, quando eu preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus amados, é uma promessa do próprio Jesus,
Por que está tão preocupado? Ele está dizendo: crer em Deus, crer também em mim. E quando essa promessa se cumprir, o memorial eterno que ele está falando aqui é uma morada eterna no céu com o Senhor Jesus, porque ele vai voltar para levar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: a nossa pátria não é aqui. Assim como esse povo estava sendo convidado a voltar a Jerusalém, a voltar para a sua terra prometida, uma aliança que Deus havia feito desde com Davi. Ele agora promete a esse povo que dá ouvidos a essa palavra. Essa promessa é para mim, é para você que está nos assistindo, para você que está aqui nessa noite. Há uma promessa que nós estamos aqui de passagem nesse mundo, mas o nosso lar, a nossa pátria celestial está lá onde Jesus está e vai voltar para nos levar. É isso que Paulo assegura nas suas cartas. Meus amados irmãos, essa água que pode dar vida eterna, essa água que mata a sede espiritual, é para hoje. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Dá ouvidos a essa palavra hoje. Talvez você está só escutando, mas dar ouvidos é vir meditar. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que esse Deus que trouxe esse povo do cativeiro, que trouxe promessas, é o mesmo Deus que enviou Jesus na plenitude dos tempos, está presente nessa noite, contemplando essa igreja e traz essa promessa para nós nessa noite. Beba da água que pode dar vida eterna, e um dia estaremos contemplando ao Senhor face a face, e aí podemos cantar como aqueles que cantaram de outrora, e podemos olhar para a palavra e dizer assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Mas seremos, sabe por quê? Nós um dia vamos ver face a face. Nós estaremos com Ele face a face, né? E estava tão bonito, né, a canção. Não creio num Cristo cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também nós vamos ver, o verei face a face, creia, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Essa é a esperança da igreja. Vinde as águas da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.